Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Já já nós começamos essa live pelo Centro Espírita Antônio de Oliveira. E você tem a oportunidade de acompanhar nas mídias sociais da casa, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, pelo Instagram. Eu devo compartilhar também na minha rede social. Então, tá aí a oportunidade. Aproveita quem não conhece a casa, dá uma olhadinha no Face, no site. Passada toda essa situação que a gente se encontra agora de pandemia, você terá a oportunidade de conhecer pessoalmente, de fazer uma visita, tomar um passe, mas por enquanto vamos no à distância, vamos pelo online. Vou dar uns minutinhos para que o pessoal possa entrar, possa se sintonizar para que a gente comece o tema de hoje, dando continuidade ao ciclo que alguns devem estar acompanhando sobre o livro Jesus no Lar. Lindo livro, por sinal. E o tema, o valor do serviço. Qual será o valor do serviço? Já já nós conversamos um pouquinho sobre ele. Vamos só dar um tempo para que o pessoal possa entrar, possa se sintonizar para que a gente comece essa palestra da noite conversando um pouquinho, ampliando nosso entendimento sobre o valor do serviço. Então, sejam todos bem-vindos, boa noite. Lembrem-se depois de curtir, de compartilhar. É importante a gente dividir com amigos conhecidos, espalhar a mensagem nunca é demais. Então, que possamos não nos esquecer e prestigiar a casa que a gente está adentrando, mesmo que indiretamente. Bom, acho que já deu horário, já passaram uns minutinhos, dá para a gente começar. Como a maioria das casas, é importante a gente começar com uma prece inicial, melhorando essa nossa conexão com o alto. Então, que possamos serenar os nossos corações, se possível, fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, para que ela nos abrace, nos envolva e que de mentes e corações abertos possamos captar o máximo possível daquilo que se fizer necessário ao nosso entendimento, ao nosso desenvolvimento. Que essas energias benditas, Pai, nos sustentem, amparem e fortaleçam agora e sempre. Bom, feita a nossa prece, fortalecida essa nossa conexão, simbora conversar um pouquinho sobre o valor do serviço. Essa lição é a lição 26 do livro Jesus no Lar. Qual é a história que conta? Não quero fugir muito da história, mas é legal a gente ampliar. O Felipe, pescador lá de Cafarnaum, estava elevado com as explanações que ele ouviu do próprio Jesus sobre um texto de Isaías que falava sobre, comentava a diferença entre aqueles que eram considerados justos e aqueles que eram considerados injustos. Só que o Felipe estava discorrendo, ressaltando a diferença daqueles que eram justos. Ele estava dando um tom, digamos, um pouco mais forte, exaltando todos aqueles que eram considerados justos. O mestre, ouvindo calmamente, na intenção de prevenir os excessos do que estava sendo discorrido, resolveu interferir e narrou de forma bondosa, tranquilo, como só ele fazia. E ele contou uma história para o pessoal. O que ele falou? Ele comentou sobre um fariseu que tinha uma vida irrepreensível, passava os seus dias com o máximo de respeito possível, ficava muito tempo no templo, conhecia, estudava as leis como ninguém, detalhadamente, os textos da revelação, os profetas, enfim, ele havia decorado absolutamente tudo. E ele era conhecido como um homem de bem, de respeito, valoroso por tudo isso que ele fazia. Até as crianças, quando ele passava, se curvavam. Por quê? Porque o achavam irrepreensível. Isso por seus estudos, por seu comportamento. E ele tinha uma vida considerada perfeita, alimentação corretíssima, suas vestes
também correta, estava sempre impecável, bem apresentado, e ele se abstinha de falar ou ter qualquer relação com todo aquele que ele considerava impuro. Então ele não se aproximava, estava sempre se relacionando, conversando com aquelas pessoas que ele considerava corretas ou puras. Só que, todavia, nessa cidade, uma peste, uma doença grave se abateu, assolando a maioria dos lares. O que aconteceu? Um anjo desceu e queria ajudar as pessoas, fazer alguma coisa por essas pessoas, só que ele precisava de mãos materiais, que o anjo não tinha, ele precisava de um encarnado para fazer alguma coisa, traduzindo ainda mais. E ele se lembrou desse fariseu, que era considerado de vida irrepreensível, e foi lá pedir ajuda para conseguir ajudar as pessoas, porque precisava de mãos. E lembrou desse homem que era considerado, inclusive, santo pelas pessoas. E foi lá ele intuir o fariseu para que o ajudasse. Gente, não adiantou muito não. Então, ele foi lá, intuiu, solicitou ajuda, mas o homem santo não tinha tempo para isso. Ele tinha as obrigações, os estudos, as tarefas, não sobrava espaço. Além disso, como ele ia ajudar o anjo a lidar com essa doença grave, com essa peste, se ele não podia se relacionar com as pessoas impuras? E ele classificava essas pessoas e essa situação como vale de imundície. E ele não podia se contaminar. Então ele manteve distância. O anjo insistiu, não adiantou nada. Resumindo, o anjo desistiu, a doença estava lá e precisava fazer alguma coisa, estava desesperado para ajudar e foi procurar outros amantes da lei, ou seja, outros que estudavam esses ensinamentos. Foi atrás desses seres. E da mesma forma que ele fez com esse fariseu considerado santo, ele foi procurar esses outros. E foi lá intuir, tentando, todos aqueles que ele julgava habilitado a instruir. Não conseguiu uma criatura, um par de mãozinha para lhe ajudar. Ninguém ouviu, ninguém atendeu. Até que o anjo, necessitado ali do trabalho, ele sabia que tinha um criminoso que estava arrependido, tentando se regenerar. Ele, é lá que eu vou. E foi lá e o convidou, através do pensamento, a segui-lo e fazer alguma coisa por essas pessoas. E esse ladrão que estava se reformando obedeceu de pronto. Vamos lá, simbora. Foi e fez tudo aquilo que o anjo o orientou. Enterrou cadáveres que os outros tinham medo porque não queriam também adoecer, improvisou remédios conforme as inspirações que ele recebia, semeou bom ânimo, boa vontade, ajudou crianças, tudo que foi possível ele fez para aliviar o sofrimento, os aflitos, para consolar todo o bem que podia. Ele espalhou consolação e esperança por toda parte, sem receio algum de se contaminar ou ter alguma consequência por conta desse bem que ele estava fazendo, por conta dessa atitude que ele estava tendo. E por conta disso, ele conquistou não só esse anjo que dele estava se utilizando para praticar o bem, como também ele conquistou muitas amizades no céu. Enfim, os presentes ouviram essa historinha de Jesus e mexeu com todo mundo. Lembra que o Felipe lá atrás estava ressaltando os justos? Com essa história, o pessoal ficou lá num misto entre a admiração e o desapontamento. Por quê? Porque todo mundo queria ser justo, queria ser santo, correto. Então, eles ficaram admirados. Quem foi efetivamente um homem de bem ou um santo? O fariseu ou o ladrão arrependido? Essa é a questão. Jesus não fez essa comparação. Ele só contou a história e deixou que cada um absorvesse
à sua maneira. Ele só fez um fechamentozinho. Ele falou que a virtude, ela é importante, ela é venerável, ou seja, nós podemos admirar, sim, a virtude. Nós podemos desejar ter essa virtude, mas ela não pode se cristalizar como uma joia rara que fique ali parada para ser admirada sem utilidade alguma para os demais. Então, não dá. Então, o serviço, para que ele seja santificante, ele tem que ser prático. Então, para eu querer a companhia dos anjos, não basta a leitura, o estudo ou mesmo uma mudança de hábitos que envolva só a mim, sem envolver aqueles que estão à minha volta. Resumindo, a história foi essa, Jesus encerrou por aí. Essa é a historinha que está nesse capítulo, o valor do serviço, lição 26. Como que funciona a gente trazendo isso para os dias de hoje? Eu achei bárbaro pegar essa historinha para falar, ainda mais nos dias de hoje. Por quê? Vamos lá, estamos num momento de introspecção, estamos fechados em nossos lares ou locais de trabalho. A ideia é que não circulemos para evitar o contágio. E isso é bom tanto para a gente quanto para as outras pessoas. Claro. Mas, e aqueles que precisam de ajuda? Que precisam de mãos? Se, por exemplo, aqueles que são profissionais da área da saúde se recusarem a ir trabalhar, e aí, como é que fica? Não, então, já que é assim, eu vou ficar em casa aqui me preservando e não vou correr risco, não. Eles estavam com uma peste, com uma doença extremamente contagiosa e que na época não havia cura. Do mesmo jeito que a patologia que nós ainda temos hoje. Então, adianta eu só ficar em oração, mantendo essa sintonia, cuidando da minha alimentação, daquilo que eu ingiro, lendo lá toda a codificação de trás para frente, saber tudo decore salteado, mas não arregaçar as mangas e não trabalhar quando precisa? Esse é o ponto. Conhecimento é importante? É claro. Por isso que a gente está aqui estudando, repetindo, aprendendo, lendo. Ele se faz necessário. Mas em algum momento dessa nossa caminhada, ele precisa se transformar em obras. Ele precisa sair da teoria e ir para a prática. Esse é o X da questão. Não é para eu me santificar sozinho ou ficar nesse mundo da contemplação, mas sem fazer com que isso torne um benefício para a sociedade, para o lugar onde eu estou. Ninguém vive ou evolui sozinho. Por isso que a gente está em sociedade. Então, não há como alguém evoluir só por si mesmo, sem envolver outra pessoa ou sem precisar. Nós precisamos uns dos outros, é uma troca. E cada um é desenvolvido ou tem uma especialidade em algum aspecto. E é na medida que nós agregamos tudo isso que nós conseguimos crescer, progredir, fazer o bem da melhor forma possível. Então, aí é que está o X da questão. Vou estudar, eu vou aprender, eu posso tomar cuidado com a minha alimentação, cuidar do meu corpo, cuidar da minha aparência, não tem nada de errado com isso. Mas todos os benefícios que eu tenho com essa situação, em algum momento, precisam se reverter para o bem do outro, para o bem do próximo. Eu preciso dar algo para a sociedade, para as pessoas com quem eu convivo ou com quem está à minha volta. Então, essa é a ideia. Por que a gente só evolui quando está aqui encarnado? Não é que eu não posso evoluir no outro plano, sim, mas por que aqui é importante? Para que haja essa troca, para que eu tenha a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou estudando. Eu não sei se isso ocorre no Antônio de Oliveira, mas, por exemplo, há um tempo atrás, numa determinada casa que eu trabalhei,
Eu conheci pessoas que estudaram, fizeram curso há anos atrás, assistem às palestras regularmente, fizeram outros cursos, mas nunca tiveram um trabalho voluntário na casa. De nada. Nenhumzinho. E olha que a maioria dos centros lá proporcionável de vocês, talvez proporcione, também tem várias atividades a serem executadas, fora do contexto pandemia. Então tem a pessoa que recepciona, que indica o passe, tem o passe, às vezes tem quem marca fichinha, às vezes tem uma lanchonete que precisa do voluntário para vender ou para fazer os quitutes. Então assim, ou para limpar o centro, que ele também não se limpa, os centros não são autolimpantes, e não se abastecem sozinhos, precisa de mãos, de encarnados. Então tem um monte de coisa para fazer. Aí às vezes numa conversa, se a gente brinca, e aí, o que você está fazendo? Vamos fazer o quê? Ah, não, preciso aprender mais, eu ainda não estou pronto. Gente, vai ficar pronto quando? Quando chegar do outro lado? Então, pera, tem que ter mestrado, doutorado em espiritismo, em cristianismo? Não, não precisa nada disso. Inclusive, no exemplo, na historinha, quem fez era alguém que era considerado de uma vida um ladrão, arrependido, reformado, que não pensou duas vezes em ajudar. Ele foi lá e fez, ele se entregou. E é esse se entregar que a gente mais precisa na sociedade. É eu parar de pensar no meu umbigo, só em mim, para olhar o outro. Isso me lembra uma outra palavrinha que também se faz necessária: altruísmo. O que seria altruísmo? Eu deixar as minhas necessidades de lado, o meu medo em muitas situações, para benefício do próximo, para preservar ou para fazer alguma coisa pelo outro. Então eu deixo um pouco das minhas necessidades de lado, paro de olhar para o meu umbigo, para enxergar que aquele outro precisa de mim, que eu posso fazer alguma coisa por ele. E isso a gente está precisando desenvolver, e muito. Desde algo básico, pessoas que às vezes não se protegem com o uso de uma máscara, e não pensam que vão prejudicar outras pessoas. Ah, mas por quê? Não, não vou. Aí eu já ouvi isso. Ah, eu vou prejudicar a mim, porque se eu me contaminar, problema é meu. Não, 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 não é bem assim. Por quê? Tá bom, posso ser super jovem, me contamino, mas o problema não vai ser meu. Se eu precisar de um hospital, o problema vai ser do hospital que vai ter vaga, de outra pessoa que talvez precise do leito e não tenha, de um sistema de pessoas que trabalham loucamente desde o início do ano, que estão cansadas, que eu vou sobrecarregar. Então é um problema coletivo. Nós não podemos achar que as nossas escolhas e as nossas atitudes afetam única e exclusivamente a nós, sem contar todas as pessoas que nós nos relacionamos que vão correr risco. Isso pegando esse simples exemplo da pandemia que está correndo atualmente. Então, não é tão simples assim. A nossa postura, as nossas escolhas vão influenciar o todo. Todos os demais vão ser influenciados também. E eu preciso aprender a desenvolver essa consciência coletiva. Eu preciso aprender a desenvolver o altruísmo, que é deixar as minhas necessidades próprias de lado para enxergar o outro. Alguns pontos disso surgiram. Nós vimos na própria mídia que mostra o lado negativo, às vezes tem o positivo também. Empresas, pessoas que se mobilizaram, doação de marmitex, de cesta básica, campanhas. Então, assim, aconteceu um monte de coisa? Aconteceu. Isso é muito positivo. Mas a ideia é o quê? É desenvolver um trabalho de formiguinha e que cada um, na sua intimidade, se questione o que eu estou fazendo em prol do próximo. O que eu posso dar? Eu consigo ter empatia? Me coloco no lugar do outro? Quando a oportunidade surge à minha frente,
eu aceito, abraço, vou lá e faço, ou eu fico pensando, não, mas se eu for fazer isso, o conforto, o risco, e a gente coloca uma série de impedimentos que faz com que não estejamos exercendo a caridade ou fazendo, atendendo aquele chamado como o anjo da história. Nós somos chamados muitas vezes ao longo da nossa existência, mas a gente tampa os ouvidos para os anjos, para os seres que vêm nos chamar, nos direcionar para alguma coisa que a gente precisa realizar. Então, qual que é a ideia? Não fechar os ouvidos, estar atentos. Para que estou sendo convocada? O que eu posso efetivamente fazer? Como eu posso efetivamente colaborar para o próximo? Como eu posso colaborar para que algo surja de melhor? Então, isso a gente tem condições de fazer. É importante que estejamos fazendo essa reflexão, observando a nossa volta e mudando atitudes e posturas. Estou me recusando a aprender? Estou rejeitando convites? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, sair daquele foco de ficar unicamente como joia, buscando essa perfeição que é egoísta, que está ali no mundinho fechado e que acaba não trazendo frutos para ninguém. Então, não é essa a ideia. Eu tenho que render frutos, eu preciso fazer alguma coisa. Lembrando que não é que não se possa estudar, não é que não se possa ser melhor. Podemos e devemos. Então, a gente começa daí. Por quê? Quanto maior o meu conhecimento, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aproprio desses ensinamentos, mais ferramentas eu tenho para dar e para servir. Essa precisa ser a ideia. Até porque quando a gente lê, quando a gente aprende, quando a gente estuda, em absolutamente tudo fala sobre o quê? Caridade. E não é aquela caridade só de dar alguma coisa, principalmente aquilo que não sirva. Não. A caridade pode ser uma palavra amiga, pode ser um ombro amigo. E para aqueles que têm muito receio ou muito medo de ajudar, aproveitando o contexto da história que fala sobre a peste e o nosso momento atual com o Covid, eu não preciso necessariamente me colocar em risco. Muitas ajudas podem ser feitas à distância. Às vezes, eu conversar com alguém numa chamada, eu fortalecer alguém que está meio triste, meio depressivo, já vai ser uma ajuda, já vai ser um auxílio. É simplesmente eu parar de enxergar só aquele meu mundo fechadinho e ver o que acontece ao meu redor. E além de ver o que está acontecendo ao meu redor, o que eu posso fazer para melhorar a vida desse próximo, para ajudar, para amparar. É aquela questão de eu me colocar no lugar do outro. Se eu estivesse naquela situação, o que eu gostaria que fosse feito por mim? Como eu gostaria que a outra pessoa agisse? Então, essa é a ideia-chave desse ensinamento. Fala sobre a importância do serviço, do trabalho, da gente realmente colocar as nossas mãos à disposição da espiritualidade. Isso sempre. E na medida que a gente se coloca nessa postura, nós somos ajudados, nós somos amparados, ninguém fica abandonado. Tanto que na história ele conseguiu ajudar e fazer tudo aquilo. Ele não se contaminou. Da mesma forma que nós vemos vários profissionais que estão atuando na linha de frente por muito tempo e que estão bem. Então, eu preciso acreditar que nada é por acaso, que há um porquê das coisas acontecerem, que não há uma injustiça e que cada um tem o seu momento. Eu vou me preservar?
Sim. Eu vou me preservar, eu vou me cuidar, sim, mas que isso não seja um impedimento para que eu me doe, para que eu faça alguma coisa, e não seja uma desculpa para que eu não trabalhe em prol do outro. Então, essa era a ideia, essa era a essência desse ensinamento, que possamos ver, observar, estar atentos para ver quando fazer o melhor. Se eu já estudei, já aprendi bastante, o que eu faço com isso? Ou às vezes nem o estudo acontece, porque às vezes é ao contrário. A gente tem aquelas carinhas que frequentam a casa por anos e que, por exemplo, não se inscrevem num curso básico da casa. Ai, eu não estou pronto ainda, não dá para estudar. Por quê? Por que não dá para saber mais? Por que não dá para conhecer mais? Qual é o receio? A gente sabe que quanto mais nós sabemos, maior será a nossa cobrança. A cobrança é essa que não vem de fora. Ela vai vir com o tempo da nossa própria consciência. Ninguém está aqui por acaso. Nós temos um porquê. Se nós avaliarmos quem nós somos hoje, cada um está no seu top máximo de evolução. Lascou, né? Mas esse é o nosso máximo. Legal. O que eu faço com tudo isso que eu recebi? Estou no máximo da minha evolução, com o meu conhecimento, com a estrutura de vida, com a minha profissão, enfim. Tudo aquilo que eu recebi são ferramentas. E nós temos várias ferramentas. Nós temos o corpo físico, temos o conhecimento, temos as nossas capacidades, a nossa saúde. Mesmo quando essa saúde não é perfeita, a gente nunca é impossibilitado de fazer alguma coisa. Então, com todo esse instrumental que nós recebemos, o quanto eu estou utilizando desse instrumental, dessas ferramentas para benefício do outro, da sociedade que está me acolhendo. Então, é legal a gente pensar nas nossas capacidades e não pense que você precisaria de mais para fazer. Ah, eu não tenho faculdade. Gente, não precisa de faculdade para ajudar, para fazer o bem. Isso não se faz necessário. Precisa de boa vontade, disposição, querer. Simples assim. É o querer. Então, seja qual for, eu não quero dar muitos exemplos, porque a ideia é cada um fazer a sua própria avaliação de que ferramentas você possui e o que você pode fazer com essas ferramentas. Como você pode utilizar isso em prol do próximo. Que serviço dá para fazer? Já essa situação vai passar. Ela não é permanente. Há um porquê. Que aproveitemos esse momento de introspecção, de estarmos fechados, impossibilitados, para se avaliar realmente, para olhar para si e, poxa, agora quantas pessoas não falam, eu queria fazer isso, fazer aquilo, então queria um monte de coisa. O que é importante? A gente já percebeu nesse período que roupa X não é importante, calçado não é tão importante, meios de transporte ficou tudo relativo, porque não podia ir para lugar nenhum. O que sobrou? Nós, quem nós somos e aqueles que estavam no grupo familiar mais próximo, convivendo juntos. Todo o restante a gente viu que ficou supérfluo. Tantas pessoas passavam o dia de pijama em casa. Então, muita coisa ficou desnecessária. E todos preocupados com bem-estar, saúde, com a vida, a preservação dessa vida. Diante disso, o que é importante? O que eu estou fazendo com tudo isso? O que eu posso fazer quando permitido? Ou mesmo antes, talvez à distância. Vários centros eu sei que continuam a fazer pelo menos os trabalhos assistenciais de doação de cesta básica. Isso é importante, é porque, gente, as famílias que recebiam cesta deixam de comer na pandemia? Não, né? Então, várias continuaram, com poucos trabalhadores, se sacrificando,
tomando todos os cuidados, mas estavam lá ajudando. De algumas casas que eu conheço, inclusive do grupo de risco. E o pessoal foi lá, fez esses meses todos e tá tudo bem, conseguiram. Então, vamos olhar um pouquinho para nós, fazer essa avaliação, fazer essa retrospectiva e tentar transformar, deixar de ser joias ou seres a serem admirados pelo conhecimento ou uma santidade que na prática não existe, para ser realmente trabalhadores do bem, trabalhadores juntos aos mensageiros de Jesus, fazendo o nosso melhor, trabalhando lá junto àqueles que tanto necessitam, que são muitos. Bom, pessoal, essa era a mensagem de hoje. Vou aproveitar, agradecer todos que acompanharam, que estiveram presentes. Se você pegou a live pelo meio, não tem problema, ela vai ficar aí nas redes sociais, depois você volta, assiste, curte, compartilha e conheça o Centro Espírita Antônio de Oliveira assim que possível. E vou aproveitar para fazer a prece de fechamento, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade bendita do estudo, do aprendizado, que possamos gravar em nossas mentes, em nossos corações, a mensagem de Jesus, nosso mestre, irmão querido, para que possamos, Pai, ser servidores, trabalhadores em sua seara, que essas energias benditas envolvam a nós, aos nossos lares e familiares, nos fortalecendo sempre no caminho do bem, do amor e da paz, e que essas bênçãos de amor nos fortaleçam, não só hoje, nesses momentos de contato convosco, mas por todo e qualquer instante de nossas vidas. Que assim seja. Bom, pessoal, muito obrigada pela atenção. Um beijo, muita paz, muitas reflexões e um bom trabalho a todos. Obrigada.